Senhoras e senhores, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial de nossos ilustres palestrantes, doutora Luciana Rosanova Galhardo, doutor Agostinho Tavolaro, doutor Guilherme Terreiro, doutor Paulo Calhendo e o nosso secretário, Yuri Magalhães, que nos ajudou na organização desse painel. Gostaria também de parabenizar a BDF pela organização desse evento, que já se mostra um grande sucesso, e agradecer o convite que me foi feito para participar do comitê organizador e para presidir este painel que muito me honra, tendo em vista a excelência dos palestrantes que aqui estão. Painel este que, como sabem, se propõe a discutir a experiência brasileira com a implementação do BEPS, e partindo de uma perspectiva internacional. Todos aqui já ouviram o acrônimo BEPS, que significa Base Erosion Profit Shifting, e que consiste numa iniciativa da OCDE, a partir de fevereiro de 2013, e capitaneada pelo grupo G20, composto por 19 das maiores economias e a União Europeia, com o objetivo de combater estruturas de planejamento tributário e modelos de negócios que artificialmente transferissem lucros de grupos multinacionais para jurisdições de baixa ou nenhuma tributação, valendo-se, para tanto, de lacunas nas legislações domésticas ou de incompatibilidades entre legislações e sistemas de diferentes jurisdições. Todos devem ter acompanhado na época essas notícias. Foram situações como essas que motivaram o projeto conduzido pelo CDE e pelas repetidas referências a gigantes da economia digital, a OCDE passou a prestar e atribuir uma atenção especial a esse segmento da economia. Em dezembro de 2015, foi apresentado, com a colaboração de 44 países, o plano de ação do BEPS. Esses 44 países que representavam, na ocasião, 90% praticamente da economia mundial. Planos de ação que são esses, que estão aí, e que se propõem a discussão de temas como Digital Economy, instrumentos híbridos, CFC Rules, Interest Deductions, Harmful Tax Practice, Treaty Abuse, Permanent Establishment, Transfer Pricing, BEPS Data Analysis, Disclosure of Aggressive Tax Planning, TP Documentation, Dispute Resolution e Multilateral Instrument. Esses são temas que são objeto de avaliação desses planos de ação e das recomendações que são feitas no contexto do projeto BEPS e que serão objeto da avaliação e das palestras que serão apresentadas aqui pelos nossos ilustres palestrantes. Se nós pensarmos nos fundamentos de que serviram esses planos de ações, eles basicamente se constituíram em 3 pilares: coerência, substância e transparência. E se nós agruparmos os planos de ação entre eles, nós teríamos coerência com as ações 2, 4, 3 e 5, substância com as ações 6, 8, 9 e 10, e transparência com as ações 11, 12, 13 e 14. E, em paralelo, em função de sua autonomia, as ações 1 e as ações 15. Antes de passar aos palestrantes, eu gostaria apenas de fazer uma referência a uma iniciativa da França, já que estamos falando em implementação do BEPS em experiência internacional. Agora, recentemente, em março, já foi divulgada a intenção do governo francês de criar o GAFA Tax, que é o imposto que recairá sobre
os gigantes da economia digital, Google, Apple, Facebook e Amazon. A previsão de que haja uma alíquota incidente de 3% sobre o faturamento, o que deve gerar em torno de 300 a 500 milhões de euros de receita anual para o fisco francês. E apenas para encerrar e já passar para a apresentação, citar a justificativa que foi dita pelo ministro das Finanças francês, o Bruno Le Maire, numa entrevista ao Le Parisien. Ele justificou numa tradução livre, dizendo que o fato desses gigantes pagarem menos do que uma grande padaria ou um pequeno produtor de queijo francês cria um grande problema. Então, com esse, eu passo a palavra agora ao Dr. Agostinho Tavolaro, que falará especificamente sobre os planos de ação 3, 4 e 14. O Dr. Agostinho Tavolaro é sócio-diretor de Tavolaro e Tavolaro Advogados, foi vice-presidente da International Physical Association, membro do Comitê Internacional, do Comitê Permanente Científico da IFA, presidente da ABDF, de 96 a 98, acadêmico da cadeira número 14 da ABDT, presidente da Academia Campinense de Letras, de 2006 a 2016, e acadêmico da Academia Paulista de História e da Academia Paulista de Direito do Trabalho. Não há como se pensar em ABDF sem pensar em Agostinho Tavolaro e na participação dos brasileiros nos congressos da International Physical Association, na medida em que Tavolaro foi sempre um grande incentivador, um grande entusiasta, e a quem agradecemos, sempre nos inspirou nesse sentido, mas talvez a trajetória internacional mais importante dele tenha sido a que eu descobri ontem numa conversa com o Guilherme, que o Dr. Agostinho, ele juntamente com o Antônio Carlos, que infelizmente teve que sair, formava uma dupla de tênis que impunha derrotas avassaladoras contra os representantes do Comitê Executivo da IFA. É verdade. Parece até que o Brasil ficou uns 5 anos sem poder indicar um palestrante para a IFA, né? É verdade. Muito palavra, doutor Agostinho. Tá bom. Muito obrigado, presidente André. Agradeço as suas palavras. Quero apenas fazer uma referência ao excelente trabalho que o Brigagão está desenvolvendo aqui. Trabalho esse que nós procuramos sedimentar a partir do Gilberto de Ilhoacanto até hoje, através dos diferentes presidentes que tivemos. Não eu, que fui o mais fraco de todos, mas falando inclusive do nosso homenageado, que foi uma figura exponencial dentro do direito tributário. Apenas não vou perder mais tempo, porque o nosso tempo é curto, vocês me desculpem. E vou falar desde logo também, repisando aquilo que vocês já ouviram, a origem do projeto BEPS. Para dizer o seguinte, a origem do projeto BEPS é aquela que tem sua base na diminuição da base tributável para os países ricos. Basicamente é isso. E quando nós falamos em tratados internacionais, eu mudei um pouco a minha maneira de pensar. Acho que devemos fazer parte dos tratados internacionais, sim, senhor, sem dúvida nenhuma. Apenas que tratados internacionais são um concerto no qual o solista, o pianista, que são as bases da apresentação, são os países poderosos. Os demais, nós vamos dar um jeitinho nisso daí. E é jeitinho brasileiro mesmo, e não somos só nós, não. Todos os outros países procuram fazer a mesma coisa. Assina-se tudo, cumpre-se aquilo que for possível. E quando a gente fala em perda de base tributável, nós lembramos de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na verdade, o que se transformou? A base tributável dos países grandes passa aos países menores. E, na verdade, nós temos até alguma coisa. Quando se fala em paraíso fiscal mesmo, gente, quando se fala em paraíso fiscal, o que acontece? Acontece que, por exemplo, vou citar um exemplo meu, 1980, Ilhas Cayman, era paraíso fiscal. Fui lá com um cliente meu.
Fui lá. Bom, primeiro cuidado que eu tive que ter. Meu filho falou, eu pesava naquele tempo 130 quilos. Meu filho viu aquilo, falou, o senhor vai com a... Pai, você vai com a companhia aérea das Cayman Islands? Falei, sim, eu vou. O Paraíso, o símbolo da companhia aérea, sabe qual é que era? Vocês lembram da Turtle, que era a piratinha de olho, de tapa-olho? Falou, pai, cuidado, porque são 3 ilhas, só uma é habitada. E quando você descer, pesado como você é, não pula que se afunda a ilha. Bom, tinha 20 mil habitantes. Renda per capita anual, $3.000. Renda per capita anual. Não chegava a isso, eu estou arredondando. Na verdade, cheguei porque tive a maior surpresa, né? Porque não era surpresa, porque eu já tinha as informações. A lista de empresas com sede lá era enorme. Inclusive, nós tínhamos Petrobras, Banco do Brasil, Banco Itaú, uma série de empresas brasileiras muito grande. Quanto pagavam para ter a sua sede ali? $3.000 por ano. O que já satisfazia e aumentava a renda per capita da população, já que o produto principal era o quê? Tartaruga. Óculos de tartaruga, pentes de tartaruga e só isso, mais nada. Bom, então, quando nós falamos no BEPS e quando nós falamos no fruto das convenções internacionais, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos os nossos princípios constitucionais. E esses princípios constitucionais devem ser observados também. E hoje nós temos uma luta muito grande entre o globalismo e o nacionalismo, coisa que é cíclico na história. Falando um pouco, desculpa, eu gosto muito de história também. Vocês ouviram aí que eu sou mesmo de alguma coisa de história, né? Na verdade, história, nós temos a teoria de Spencer, pela qual a história se repete em círculos. E a de Spengler, que se repete sim, mas em espiral. É diferente. Mas, na verdade, é isso que acontece. E os movimentos nacionalistas existiram no mundo inteiro e começaram em século XVII, com os Estados Unidos, XVIII, XIX, e a coisa vai por aí afora. Bom, e os movimentos separatistas hoje, fui ao Dr. Google, né, e na Wikipedia. Lá nós vemos que hoje existe no mundo 85 movimentos separatistas. Inclusive no Brasil, dizem, porque querem criar, por exemplo, o país independente do Ceará. Então, existe. Quer dizer, são várias coisas assim. Mas vamos falar do BEPS. O BEPS, primeira crítica que se fez ao BEPS, e quem a fez foi Jeffrey Owens em 2013, dizendo o seguinte: o BEPS tem um caráter autoritário. Ele chama de analogia militar. Por quê? Porque ele dita as regras. Na verdade, a ideia do BEPS é revisar e modificar todo o tratamento tributário internacional. Analisaram todos os países e chegaram à conclusão que esses sistemas que existem não valem. O que vai valer é o nosso. Então, temos isso. E precisamos ter o cuidado, então, do resguardo da nossa soberania. Porque, na verdade, nos tratado internacional, sempre existe uma parcela de perda ou de cessão de soberania de cada país. Até que ponto nós devemos aceitar isso? Aceitar, nós vamos aceitar sempre. E o outro problema que nós temos é aquele que o BEPS tem que respeitar também um princípio que está na Carta das Nações Unidas, desde 1945, que é o princípio da autodeterminação dos povos, a independência de cada povo. Nem sempre isso acontece e nem sempre nas medidas. Eu só queria passar a vocês agora, nós temos 15 planos de ação. Nós vamos falar sobre 3 deles agora. Todos são, ainda que divididos nos 3 pilares, eles são interrelacionados todos. Cada um tem alguma coisa a dizer com o outro. Eu só queria, então, passar a vocês e chamar os pontos, a atenção para os pontos que me parecem principais. Eu ia pedir para mudar. Alguém muda para mim? Por favor. Olha, gente.
Eu, em matéria de tecnologia, ainda estou nos anos 40 não, mas 50 quando eu fiz faculdade, viu? Então, vocês me desculpem isso daí. E queria dizer também que eu gosto de ver a geração jovem da nossa ABDF na frente hoje. Jovem que eu digo, é o Brigagão, o pessoal aqui, tudo mais. Porque, você lembra 89, quando nós fizemos o congresso aqui? Quantos anos você tinha? 22 anos. Fizemos o primeiro congresso da IFA no Brasil. Vocês viram que a coisa... Bechara, você também. Daí. Bom, então veja, os blocos que a mim me tocaram mencionar para vocês são agora, então, a ação 3. A ação 3, por favor. Não sei quem está com isso daí, mas pode passar. É o Yuri que está? Ah, você, por favor. Guilherme, ação 3. A ação está dividida em vários blocos. Ela concerne especificamente as companhias controladas do exterior, as TFC. E, na verdade, o que nós temos é uma questão básica, que é a primeira questão que eu vou dar, que é a definição do que é uma companhia controlada do exterior. É isso que nos interessa mais. E nessa definição, muita coisa se perde dos princípios que para nós são sagrados ainda, me desculpem os pós-positivistas e tudo mais, da legalidade da tipicidade cerrada. E em direito tributário, nós temos que obedecer esses princípios. Mas o que temos hoje aqui, conforme autores que já escreveram sobre o assunto, dizem, hoje entende-se que o lucro das empresas destina-se a satisfazer as necessidades de custeio do Estado. E só depois é que vão as necessidades individuais de cada cidadão. Não é bem isso que eu penso. Sinceramente, eu acho que o cidadão... Eu tenho 5 minutos ainda, tá beleza, obrigado, viu? Bom, então o grande problema é da definição. E a questão do controle. Controle ou influência significativa. E, só para vocês saberem, no Parlamento Europeu agora existe um projeto que já foi apresentado e aprovado por uma das comissões, que vai agora à plenária, ao Conselho Geral do Parlamento Europeu, no sentido de se criar a presença digital significativa. A definição disso vai atrapalhar um pouco a vida da gente. Mas o que nós temos que nos preocupar? Nós temos a tributação nossa, brasileira, da renda universal, um pouco peculiar em relação à renda dos outros, ao imposto de renda dos outros países. Mas a nossa preocupação aqui é que a renda em bases nacionais, universais brasileira, sei lá, hein? Será que não sou eu, não? Uai. Não, está desligado. Está ligado? Olha, deve ser alguém de vocês aí dizendo, para de falar. Mas vamos lá. Acho que eu desliguei. Não desliguei ainda. Gente, eu sou péssimo nisso daqui. Na verdade, eu só não jogo na parede, porque depois vai ser difícil, que eu vou ter que usar do mesmo jeito. Bom, mas as normas brasileiras, então, sobre o PEPS, as normas brasileiras sobre o CFC, existe uma discussão na nossa doutrina se elas são conformes ou não ao BEPS. O que acontece é que nós tivemos o nosso saudoso Alberto Xavier dizendo que ia uma escola que ele criou, que diz que não são conformes ao BEPS. Já eu falo alto, hein? Se quiserem, para mim não há problema. Melhorou? Ok, tá.
Mas minha mulher, vocês veem que eu estou segurando aqui, porque minha mulher diz o seguinte, ó, você é descendente de italiano, você fala com a mão para lá e para cá, vira a cara, ninguém ouve. Então eu estou tendo o maior cuidado. Mas, então, no BESP, nós temos que pensar nas multinacionais brasileiras também. E quando eu falo em multinacionais brasileiras agora, quer dizer a vocês o seguinte, no meu escritório, em Campinas, que você sabe que é a maior cidade do país e capital do estado de São Paulo, tá certo? Com o seu bairro industrial ali do lado e o seu bairro turístico depois em Santos. Mas, na verdade, o que acontece? Acontece que, no meu escritório, me foram procurar, sabe quem? Vendedores de frutas, produtores de frutas, figo, aquelas frutas da região, que vão se estabelecer no estado. Que estado eles deveriam se estabelecer? De Nova York e tudo mais, para fazer a exportação deles. Pessoal, liga para mim. Bom, aqui então eu vejo o risco para as multinacionais brasileiras, que tem que ver. Minha filha, por favor. A vantagem de ter a filha é isso, né? Bom, depois nós temos que falar sobre juros e despesas financeiras, que é o plano 4, plano de ação 4 do BEPS. E, na verdade, é o seguinte, os juros e as despesas financeiras são a forma mais simples de erosão da base tributária. E o BEPS se preocupa, então, com os juros pagos a terceiros, os juros intragrupos e os juros que são colocados também em países em que você vai ter depois investimentos. O grande problema nosso, que não é tão problema assim, é que nós temos uma figura nativa, que é só nossa por enquanto. É como o jabuticaba. São os juros sobre o capital próprio. Nós temos juros sobre o capital próprio, que são juros ou são dividendos? Primeira coisa. Eu invisto meu capital numa empresa. Eu quero, então, ter um rendimento. O rendimento é dividendo. Apenas que, no Brasil, criamos a figura dos juros do capital próprio, que, então, será a remuneração daquele capital, mas que não pode ser juros. Juros é definição do Código Civil. É custo do dinheiro em um contrato de mútuo. Então, não é possível. Por quê? Os juros sobre o capital próprio só vão existir se e quando a empresa tiver lucro ou tiver reservas suficientes. Senão, não se pagarão esses juros. Finalmente, eu tenho 5 minutos, né? Então, eu já estou terminando, viu? Eu vou pular tudo aqui, tem coisa a favor, mas vou falar agora sobre o BEPS na Action 14, a Ação 14, que é o seguinte. A Ação 14 fala em solução das disputas sobre tributação no mundo, entre as nações e os contribuintes. Na verdade, esse assunto nos leva à arbitragem internacional e arbitragem tributária. Na verdade, em 88, eu tive a chance de escrever num livro que o Ives, o Brandão Machado e eu coordenamos em homenagem ao Gilberto, de escrever sobre a tributação internacional e sobre a arbitragem. E o Gilberto, já naquele tempo, já tinha, em 1965, apresentado um projeto de Tribunal Fiscal Internacional. Tribunal Fiscal brasileiro e, em seguida, internacional. E ele mesmo dizia, como eu também escrevi depois, que o primeiro degrau para isso seria chegar à arbitragem local, que nós não temos no Brasil, e o artigo 25 do Tratado Modelo da OECD fala em arbitragem internacional. O Brasil não aceitou isso nos seus tratados até hoje. É só isso, então, gente. Olha, eu costumava dizer aos meus alunos, se interessaram pelo assunto, vamos procurar os autores. Obrigado.